97% de Portugal é mar. São 3.800.000 km² de área submersa, grande parte do território ainda por conhecer. Se a coluna da água é casa de milhares de espécies marinhas, o fundo do oceano é o berço para grande parte desta fauna. São jardins de corais de diferentes cores e formas, autênticas florestas de animais marinhos que podem estar em decadência. Quais os corais que habitam o mar português? É um cenário devastador. Cerca de 90% dos recifes da Grande Barreira de Coral Australiana perderam a cor durante o ano passado. O branqueamento da maior parte destes 3.000 recifes de coral antevê um cenário fatal para estes organismos caso a temperatura da água do mar não arrefeça nos próximos meses. À costa leste australiana juntam-se uma vasta área do Pacífico e das Caraíbas. Certas zonas do globo chegam mesmo ao alerta máximo na vigilância levada a cabo pelo Coral Reef Watch da Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos. Para explicar este fenómeno e compreender a nossa realidade, precisamos primeiro de conhecer estes organismos bentónicos, ou seja, que vivem no fundo do mar. Renato Betancourt é piloto de um ROV há vários anos. O veículo subaquático, operado remotamente, ajuda a equipa do Instituto do Mar da Universidade dos Açores a monitorizar, mapear e recolher amostras de corais no mar do arquipélago. Esta estrutura tem que estar solidária com o barco para mexer exatamente como o barco mexe e assim temos a correção mais exata possível. Tudo aquilo que se vai passar agora é aqui dentro da cabine, ok? E neste momento já podemos ligar o ROV. Aqui, na cabine, o que eu e o Paulo temos atenção são as coordenadas do navio, quando queremos trabalhar exatamente num ponto e perceber para que lado é que o Águas Vivas está a descair. E também temos muita atenção à profundidade e, sobretudo, ao perfil do fundo. Neste caso, o que nos diz a sonda é que o fundo é areia. Areia? Areia? Ok, está-se bem, está-se bem. Tá, Paulo? Em Portugal, os corais de pouca profundidade têm vindo a ser estudados nos últimos anos, sobretudo no Algarve, ao largo de Setúbal e nas Berlengas. Abaixo dos 30 metros de profundidade, o cenário é um pouco diferente. As limitações tecnológicas têm permitido apenas alguns registros em bancos submarinos, como o de Gorringe ou Condor. O termo coral é uma designação abrangente que inclui dois grandes grupos, os hexacorais ou octocorais, consoante o número de pólipos ou tentáculos que compõem a estrutura. Apesar de serem confundidos muitas vezes com as plantas, os corais são animais bentónicos do filo Cnidaria, a mesma família das anémonas e medusas. Os corais podem ser solitários, quer dizer que têm só um pólipo, e o pólipo essencialmente é um indivíduo que é muito parecido a uma anémona, como este coral que está aqui na minha mão, ou podem ter vários indivíduos e formar uma colónia, portanto vivem todos em conjunto, como este coral, que se chama Madrepora oculata, e essencialmente cada um destes pólipos tem o mesmo código genético que todos os outros, são como se fossem clones que vivem juntos. Em Portugal não existem recifes de corais como os que vemos na Grande Barreira Australiana. Os organismos que habitam o nosso mar são de águas frias e vivem em profundidades com pouca ou nenhuma luz. A principal diferença entre os corais tropicais e os nossos é o método de sobrevivência. Os primeiros vivem em simbiose com algas microscópicas, chamadas zooxantelas, que lhes fornecem parte do alimento, assim como o oxigênio
e a cores. Já os corais de águas frias e profundas não têm luz para que as zooxantelas possam realizar a fotossíntese e dependem inteiramente de zooplâncton e matéria orgânica em suspensão. Temos vários grupos de corais, portanto os corais não são todos iguais. Temos corais duros, que formam colónias de grandes dimensões e formam os chamados recifes. Temos as gorgónias, que têm uma estrutura arborescente que pode atingir grandes dimensões, cerca de 2 metros de altura. Este é um coral que se chama Calogorgia verticillata e que tem esta estrutura muito grande. Outra gorgónia que tem dimensões muito mais pequenas e que tem a característica de um esqueleto com vários segmentos. É o chamado coral bambu, porque o seu esqueleto faz lembrar um pau de bambu. Por outro lado, também temos os corais negros, que estão aqui atrás, que têm um esqueleto à base de quitina, que é a mesma substância que forma a cutícula dos insetos e que também podem atingir grandes dimensões, 2 metros de altura. Temos vários tipos. Isto é um coral leopatos que existe a mais de 300 metros de profundidade, mas podemos ter este coral que se chama Antipatella wollastonii, que começa a ocorrer a partir dos 20 metros até 1400 metros de profundidade. Também temos os chamados hidrocorais, que pertencem a uma classe separada de corais por terem pólipos diferenciados, uns pólipos para a reprodução, outros pólipos para a alimentação, com várias funções. Em consórcio com dezenas de instituições da Europa, Estados Unidos e Canadá, a equipa açoriana integra o Projeto Atlas, que tem como um dos objetivos mapear o fundo marinho com recurso ao mergulho e à utilização de robôs. Até agora já foram identificadas no arquipélago 165 espécies de corais diferentes. Uma das técnicas inovadoras que utilizamos no Projeto Atlas é de utilizar o chamado ADN ambiental para ter uma caracterização o mais ampla possível da biodiversidade do fundo marinho. Portanto, esta técnica, chamada metagenómica, tenta identificar espécies conhecidas e desconhecidas do fundo do mar e dar conhecimento da biodiversidade total que estes ecossistemas possam comportar. Na região dos Açores já se conhecem várias áreas com os chamados jardins de corais nas encostas das ilhas e nos montes submarinos. Muitos deles encontram-se em bom estado ambiental. Alguns apresentam sinais da pesca, mas como a pesca de arrasto é proibida nos Açores, só é permitida a pesca de palangre, os impactos não são tão severos como noutras regiões do Atlântico. Quando recolhemos mais amostras, precisamos de colocar uma etiqueta para sabermos qual é qual. Então, eu designei este de C1 e vou colocar isto à volta, assim, para não danificar o coral, e ponho-o de volta na água. A água tem de estar fria, porque estes corais vivem em águas frias. Por isso é que tem este nome. E por isso nós temos aqui mais ou menos 10 graus Celsius e também temos um refrigerador dentro do tanque. And we also keep a cooler inside. On the Mid-Atlantic Ridge, here the topography. Temos vários montes submarinos e nestes montes temos muitos corais. Chamamos-lhes jardins de corais e também temos jardins de esponjas ou agregações. São, no fundo, as agregações bentónicas que temos aqui nos Açores. Benthic aggregations that you have here in the Azores. Os corais de águas frias são a base de muitos destes hotspots de biodiversidade. O crescimento lento destas espécies, cerca de 1 milímetro por ano, e a pouca capacidade de dispersão larvar, torna-os altamente frágeis e pouco resilientes, razão pela qual este meio foi designado de ecossistema vulnerável. Na ilha do Faial, o Deep Sea Lab tenta prever alguns impactos que possam afetar os corais no futuro. A ideia é recolher amostras do fundo oceânico e estudá-las em aquários de ambiente controlado.
The corals, so as we picked up one... Quando recolhemos os corais, como o que apanhamos hoje, nós usamos-lo para vários estudos, essencialmente estudos biológicos, porque muitas destas espécies são muito pouco conhecidas. Por isso, nós analisamos como é que elas sobrevivem no aquário, por exemplo, qual o estado reprodutivo, do que é que se alimentam e esse tipo de coisas. And such things. We take the coral fragment. Recolhemos as amostras de corais que apanhamos hoje, colocamos rapidamente no aquário, preparamos a base com o mesmo nome da etiqueta, a C1, e temos aqui uma esponja. Por isso, o que fazemos primeiro é colocá-la à volta da ponta do coral, assim, depois pegamos na pinça e pomos o coral dentro da pequena base. Inside of the little base. Dependendo da espécie e dependendo da profundidade a que são capturados e das características dessa zona, as características que recriamos aqui pretendem simular essas mesmas características do seu meio. E, portanto, corais de diferentes profundidades terão diferentes temperaturas. A temperatura é, de resto, um parâmetro essencial na sobrevivência desta colónia. Os corais tropicais estão sujeitos a uma maior oscilação da temperatura da água por se encontrarem junto à superfície. Recentemente, uma equipa de cientistas internacionais participou num filme que aborda a rápida decadência da espécie no maior recife de corais do mundo. Em apenas 2 anos, o impacto do aumento da temperatura do mar é expressivo. O branqueamento nestes organismos antecede, na maior parte das vezes, o fim de uma colónia. No mar profundo português, este efeito ainda não se verifica. Aqui, a estabilidade térmica das águas é maior. Eles no aquário necessitam o mínimo de variabilidade possível, principalmente em relação à temperatura. Grandes oscilações da temperatura fazem com que eles não sobrevivam tão bem. Então, no laboratório, nós tentamos recriar condições previstas para o ano 2100, em termos de aumento de temperatura, redução do pH, abundância de alimento, e estudamos como é que se os corais conseguem se adaptar ou sobreviver ou não nessas condições. As conclusões não são animadoras. O projeto Hermione, entretanto já finalizado, revelou que as gorgónias são muito mais sensíveis ao aumento da temperatura do que os corais duros. O mesmo se aplica quando reduzimos o pH da água. Os corais de águas frias vivem em áreas onde a abundância do íon carbonato, que é um dos elementos construtores do seu esqueleto, é escassa. E, portanto, existe a preocupação de que os corais sejam impactados pela diminuição ou pela acidificação dos oceanos, que diminui ainda mais a abundância desse íon carbonato. Dependendo da espécie, uma colónia de gorgónias pode viver centenas de anos. Já um coral negro pode viver até aos 4.000 anos. A forma como nós conseguimos determinar a idade destes animais, por exemplo, dos corais negros, é fazendo uma secção do seu eixo principal, aqui, e depois o eixo é constituído por vários anéis de crescimento, à semelhança do que acontece nas árvores, e com técnica do carbono 14 tiramos amostras, por exemplo, do centro do coral, que é a idade mais antiga, e sabemos qual foi a longevidade maior, e da idade mais recente, que é a idade da extremidade, e assim determinamos a que taxa é que eles crescem. Os corais são animais bioconstrutores, portanto constroem habitat, que depois serve de local de refúgio, desova e de alimentação para um número enorme de espécies associadas, desde vermes a crustáceos, equinodermos como as estrelas do mar, e também peixes com valor comercial. Portanto, muitas vezes a pesca ocorre nos locais onde existem corais por causa da associação com os peixes. Recentemente fez-se um estudo nos Açores em que comparámos o impacto da pesca de palangres de fundo com a pesca de arrasto noutras zonas do globo, e concluiu-se que é uma pesca muito menos impactante. Por exemplo, a pesca de arrasto que arranca completamente todos os corais que estão
na superfície, no solo submarino, e como estes corais crescem a uma taxa muito lenta e têm grande longevidade, centenas ou milhares de anos, qualquer impacto significa que esses animais vão demorar centenas ou milhares de anos também a recuperar. A recuperação de corais afetados por estas ameaças antropogénicas é também um dos objetivos da equipa da Universidade dos Açores. O projeto MERCES já permitiu reintroduzir com sucesso 15 estruturas com fragmentos destes organismos no Banco Condor. Nós fomos os primeiros a ver como é que podemos implementar os princípios e as metodologias usadas na restauração de corais tropicais nos corais de águas profundas. Por isso tivemos a colaboração de pescadores locais que usam caixas refrigeradoras como a que usamos hoje e põem corais lá dentro e trazem-nos até nós. E depois nós usamos este método de retirar os fragmentos de uma grande colónia e colocá-los em pequenas bases como esta. E depois devolvemos ao mar. As estruturas metálicas artificiais começam a fazer parte do mosaico destes bancos submarinos. Biólogos e restante comunidade da região prevêem ainda um outro problema. A escassez de recursos minerais a nível global está a levar a indústria mineira a optar por explorar o fundo marinho. Através da participação no projeto MIDAS, também realizámos algumas experiências em laboratório para perceber como é que uma pluma de sedimento gerada por uma atividade de mineração, e essa pluma de sedimento em princípio será rica em metais pesados como o cobre, como é que essa pluma irá, ou como é que esse sedimento irá impactar os corais. E chegámos à conclusão que os corais são muito sensíveis essas partículas de sedimento e registámos mortalidade em menos de um mês. Todos os corais morreram numa condição experimental. Ao contrário dos corais tropicais, os corais de águas frias estão presentes em todos os oceanos, desde as plataformas continentais, ilhas, declives oceânicos, montes submarinos ou canyons. No Algarve, a profundidades superiores a 30 metros, há um tesouro natural por descobrir. Está na água, Fred? Podes ir descendo, podes ir descendo. Afasta-te, Fred, estás à popa do barco. Hoje o mergulho do ROV permitiu alcançar os 20 metros de profundidade. A costa algarvia é uma das mais estudadas de Portugal. Graças ao trabalho desenvolvido pelo CCMAR desde 2003, é possível hoje identificar várias colónias de corais. No sotavento, os fundos são essencialmente de areias, portanto, areias vasas, que nós chamamos de substrato móvel. Na parte de barlavento é um fundo mais rochoso. O fundo rochoso não é que seja melhor que o arenoso, mas oferece mais complexidade de habitat em termos geológicos e, portanto, conferindo maior complexidade de habitat, há realmente maior biodiversidade. Vimos também que a zona de armação de pera era a zona mais rica em termos de biodiversidade e de geodiversidade também, porque tem esta ligação muito forte com o tipo de substrato. Existem duas principais comunidades de corais de águas frias. Os recifes, semelhantes aos de águas tropicais, marcam presença sobretudo no norte da Europa, mas têm também alguma expressão no Algarve. Contudo, nas águas portuguesas, predominam os jardins de corais compostos por outro tipo de organismos, os soft corals. Nestas águas, os corais e as gorgónias, portanto, este conjunto de organismos, são dos mais, típicos e são eles que conferem um habitat especial. Um pormenor interessante que verificamos é que na nossa costa existem os chamados jardins de corais com mais de 5 espécies, o que é verdadeiramente, de certa forma, novo. Nós sabíamos que estes corais são normalmente espécies ou tropicais ou subtropicais, e na Europa é no Mediterrâneo que existem também em grande quantidade,
mas no Mediterrâneo só existe uma espécie, portanto normalmente não existe só uma espécie, mas num determinado tipo, no local, normalmente são o que chamamos povoamentos monoespecíficos, só de uma espécie. Nós temos 5, às vezes até 6 espécies no mesmo sítio. Uma das espécies que mais ocorre na região algarvia é o coral vermelho. Conhecido como ouro vermelho do Mediterrâneo, este é um recurso cada vez mais procurado pelos pescadores furtivos. Depois de capturado, o coral tem como destino a joalharia e é vendido ao preço de uma joia. Quem os descobriu primeiro foram os pescadores furtivos e foram esses que foram detectados e foi a partir daí que conseguimos descobrir então aquele jardim muito importante na costa portuguesa. Aliás, é o jardim de corais vermelhos mais importante fora do Mediterrâneo e cuja dimensão das colónias é muito superior à que se verifica no Mediterrâneo, porque no Mediterrâneo ainda, em determinados pontos do Mediterrâneo, é explorada. Em 2012, a Polícia Marítima de Lagos e Portimão apanhou em flagrante 3 portugueses e 3 espanhóis na apanha destes animais preciosos. O resultado foi a apreensão de 32 quilos de coral vermelho. A exploração do coral vermelho já existiu desde o tempo dos muçulmanos. Há registros em silvos portanto, desse tipo de pesca. E depois, já no século XV, no século XVII também se sabe que em Lisboa havia joalharias, portanto, de coral vermelho. Podemos dizer que provavelmente foi uma das primeiras pescas a colapsar no nosso país e, portanto, mais uma razão para termos particular atenção, particular cuidado com portanto, este tipo de exploração furtiva. Há 3 anos, a Global Underwater Explorers, uma ONG americana, deu o primeiro passo para criar uma nova zona marinha protegida. A viagem de submarino até aos 100 metros de profundidade permitiu mapear uma das principais colónias de coral vermelho portuguesas. Portugal tem uma situação privilegiada a nível geográfico e é realmente uma zona de transição das espécies com maiores afinidades tropicais e subtropicais e com espécies temperadas e até mesmo boreais. Portanto, há aqui um conjunto de espécies tanto de sul como também até de norte, que tem o seu limite sul nas nossas águas. O Algarve é, por excelência, um desses sítios, mas, por exemplo, no caso dos corais, nós temos o Parque Marinho de Luís Saldanha, que é uma das outras zonas mais bem estudadas do país, com os mesmos jardins de coral que falei aqui em baixo, e conseguimos ter até à Berlenga também povoamentos de espécies ainda com cariz mediterrâneo. Também no Mediterrâneo já se fazem notar os efeitos das alterações climáticas. A principal preocupação dos investigadores algarvios prende-se com o aumento da temperatura da água e a introdução natural de espécies exóticas nestes ecossistemas marinhos. Se nós não temos tido aqui, ou pelo menos não detectamos problemas com as alterações climáticas em relação aos corais, no Mediterrâneo isso já não acontece. Portanto, já tiveram realmente problemas com as alterações climáticas e, portanto, efetivamente, há alguma associação até com os corais vermelhos. E de forma que maior é a importância destas populações que servem como uma última reserva genética para, em casos de problemas, portanto, no Mediterrâneo, poderem fazer a recolonização e preservarem essa diversidade, que alguns dos genes também são próprios, portanto, são características daqui. Portanto, mesmo que não houvesse esse problema de pequenas extinções no Mediterrâneo, por si só, para a espécie em questão, a sua diversidade genética que tem aqui em Portugal, seria, portanto, diria, suficiente para pensarmos na sua conservação. Pode-se pensar que o mar que os corais existem a uma grande profundidade e que não podem não ser impactados pelas alterações do clima, mas a verdade é que nós já temos evidência de que a água do mar, a temperatura da água do mar está a aumentar, as águas estão a ficar mais ácidas, portanto o pH está mais baixo e o oxigênio dissolvido é baixo em muitas zonas. Depois também há a preocupação de que no futuro a quantidade de alimento, por causa das alterações das correntes e da estratificação da água do mar, que o alimento que vai chegar aos corais na profundidade, que também seja mais escasso.
Números da World Animal Foundation apontam para que 50% dos recifes de coral de todo o mundo estejam destruídos em 2030. Atualmente, 60% das colónias mundiais estão ameaçadas por atividades antropogénicas. Um pouco por todo o planeta vão surgindo novas áreas protegidas e projetos de aproximação da comunidade a estes animais. Recentemente foi instalado em Portugal o Ocean Revival, o maior recife artificial da Europa. Este é um caminho para a salvaguarda destas espécies. O Biosfera volta para a semana. Até lá, seja bioativo.